Para acionar nossa reportagem falando direto do Rio de Janeiro, o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a operação da Polícia Federal que prendeu ainda Pastor Everaldo, presidente do PSC. A gente tem as informações chegando com o Marcos Sadoc. Sadoc, que sexta-feira, movimentação muito intensa aí no Rio de Janeiro depois de uma quinta-feira de 24 horas de tiroteio, de violência, quinta-feira que marcou a população do Rio de Janeiro. Agora a população acorda nessa sexta-feira com a informação de que o governador Wilson Witzel está afastado, e tudo isso com base na delação do ex-secretário da Saúde, Edmar Santos. Né, Sadoc? Bom dia para você. Exatamente, Carla. Bom dia para você, bom dia, Sheila, bom dia a todos. A gente está aqui acompanhando toda essa movimentação no Palácio Laranjeiras. Quem está na live tem a oportunidade de ver. Esse é o Palácio Laranjeiras, essa é a sede, a residência, a sede do governo do Rio de Janeiro. Estou aqui desde as 5 da manhã, Carla, e a movimentação começou por volta das 6. Então vamos atualizar o ouvinte nesse momento a informação sobre a operação da Polícia Federal. O governador do Rio está afastado do cargo. Aqui dentro, uma viatura chegou por volta das 6 horas, provavelmente com essa notificação do Superior Tribunal de Justiça informando sobre o afastamento. A gente também tem agora outras 3 viaturas que entraram muito rapidamente com muitos agentes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Esse para cumprir mandados de busca e apreensão, estavam com envelopes, com sacolas. Então, essa é a informação aqui do Palácio Laranjeiras. Ao mesmo tempo, Carla, uma série de equipes saíram para o Rio de Janeiro em vários pontos da cidade. A gente tem a informação atualizada agora de que o pastor Everaldo segue em casa e que é alvo desse mandado de prisão. Ele tem 2 endereços na operação de hoje. Então ele tem um endereço na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e também no Recreio, na mesma região, 2 endereços nobres. Pastor Everaldo, presidente do partido de Witzel, o PSC. Ele não tem nenhum cargo, mas ele está nessa investigação. Portanto, alvo de mandado de prisão agora com a Polícia Federal lá na casa dele, no Recreio e também na Barra da Tijuca. Há outros alvos de mandado de prisão, Carla, que estão ligados ao governo do estado. Esses nomes a gente ainda apurando com a Polícia Federal, mas há outros alvos de prisão. Temos mandados de busca e apreensão também no Palácio Guanabara. Esse é o local onde despacha o governador. Lá é a sede oficial do governo do Rio de Janeiro, também na zona sul da cidade. Então eu estou aqui no Cosme Velho, uma movimentação muito grande de jornalistas, de curiosos. O vice Cláudio Castro, Sheila, tem que assumir imediatamente. Toda essa investigação é do Superior Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal, porque está em um âmbito de foro privilegiado. O governador Wilson Witzel tem foro por prerrogativa de função e por isso essa investigação e essas equipes são todas de Brasília por conta da corrupção na pandemia. Sheila. Valeu. O Sadoc vai continuar, claro, com espaço aberto aqui para voltar a qualquer momento com atualizações dessa operação. Agora, mais uma vez, a gente está aqui falando de governador do Rio de Janeiro, afastado do cargo. O histórico do Rio de Janeiro tem sido esse. Né? Quem está lá sabe disso, né? De quantas vezes a gente já falou, e a sequência de episódios envolvendo ex-governadores do Rio de Janeiro. E agora o Wilson Witzel, que na verdade foi eleito, né, Carla, e o ouvinte se lembra disso, com base nos princípios do que seria a nova política. Novas práticas da nova política, se apresentou inclusive assim como candidato, né, para ser eleito ao governo do Rio de Janeiro, e agora afastado do cargo pelo STJ. Então já mais informações sobre essa operação de hoje. Queria perguntar para o Sadoc, ele disse que a movimentação é muito grande, inclusive de jornalistas. A gente consegue acompanhar, Sadoc, aí ao seu lado algumas outras vozes, né? Tem mais jornalista fazendo entrada ao vivo, aí eu posso deduzir. Claro, que eu vou te mostrar aqui, Carla. Quem está na live vai ver, a gente vai descrevendo. Os colegas estão aqui, a gente fica tudo posicionado. Normalmente são os mesmos repórteres de manhã, estão todos muito companheiros um dos outros e a gente faz essa cobertura. Ó, toda a imprensa posicionada, cada um no seu quadradinho. Agora, vou mostrar para vocês ao vivo, Carla. Vamos lá, quem está na live, quem não está, a gente vai descrevendo. Quem chegou aqui agora, uma movimentação, uma correria ao vivo, e a gente vai mostrando, Carla. Vamos com todo cuidado. Agora o carro aqui agora. Isso. Ele Você vai me ajudando, Carla, porque eu não estou conseguindo nem ver quem é a pessoa, tá? Tá certo, tem uma frestinha de vidro aberta. Uma palavra aqui com a gente, por favor. Essa é a defesa de Wilson Witzel chegando aqui agora. A gente viu o advogado que não falou com a imprensa. É assim, é tudo ao vivo nessa correria que a gente mostrou da imprensa aqui no Palácio Laranjeiras. Marcos Sadoc, tem alguma informação com relação à primeira-dama? Porque também há mandado de busca e apreensão
contra a primeira-dama, né, Helena Witzel, no Palácio Laranjeiras. Ela atua como advogada. Há alguma informação com relação à participação dela nesse esquema que, segundo o ex-secretário Edmar Santos, era liderado, era comandado pelo governador Wilson Witzel? Qual seria a participação da primeira-dama? Você já tem essas informações? Você vai se lembrar, Carla, que na última operação, onde Helena Witzel e o governador eles foram alvos de busca e apreensão, a planilha dos investigados, dos empresários, encontrou nessa planilha, a Polícia Federal conseguiu encontrar nessas planilhas uma ligação da Helena Witzel prestando serviços a eles. Então seria uma forma de, através de serviços jurídicos, isso tudo de acordo com as investigações da Polícia Federal, com apoio jurídico, ela receberia valores nas contas dela. Então essa seria a participação de Helena Witzel, valores até altos, algo em torno de R$200 mil, salvo engano. Então ela está nessa investigação por conta da movimentação financeira nas contas dela de empresários que também estavam contratados pelo governo do estado, né? O grande esquema de corrupção aqui foi esse, contratação emergencial, sem licitação, com uma série de pessoas fazendo editais e licitações falsos durante a pandemia, né, Carla? Pois é. Bom, também a gente tem aqui a informação de investigação contra ou sobre, né, integrantes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A gente tem aqui a citação de André Siciliano, do PT, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para entender como é que funcionava esse esquema de tráfico de influências também, né, envolvendo os deputados do Rio. Aí o Marcos Sadoc trouxe a informação da participação da primeira-dama, uma espécie de lavagem de dinheiro, né? A gente consegue enxergar crimes tão antigos, delitos tão considerados da velha política, né? Como a Sheila lembrou aqui, a questão da nova política, quando esses governantes eles se elegeram defendendo o Marcos Sadoc, ele está conversando com alguém. Fica tranquilo aí, Sadoc, a gente já te chama de volta, tá? Ele vai para apuração. Fala atualizada. A informação atualizada? Diga, Sadoc. Temos sim, vamos lá os alvos, tá? Carla, Sheila, todos. Os alvos são o vice-presidente da Assembleia Legislativa, aliás, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, como você falava há pouco, Carla, a gente não tinha esses nomes ainda. Agora a apuração da Agatha Meirelles confirma esse mandado de busca e apreensão contra o André Siciliano. É um personagem importante, influente aqui no Rio de Janeiro e é o primeiro da lista do COAF, tá? É bom sempre lembrar, ele tem investigações também, André Siciliano. Além disso, Lucas Tristão, ex-secretário do governo Witzel, homem forte também do governo Witzel, está entre os alvos dessa operação de hoje. Portanto, ela está ligada a esses alvos do governo do estado do Rio de Janeiro, nomes todos dados agora, portanto, esses alvos aqui na operação da PF, Carla. Vamos retomar então. A gente tem o governador Wilson Witzel afastado, mandado de busca e apreensão contra a primeira-dama, também contra André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Lucas Tristão, que é ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, o que acontece com ele? É mandado de prisão contra o Lucas Tristão? Temos são 17 mandados ao todo, tá, Carla? Só para a gente vai recebendo a informação conforme a gente vai conversando ao vivo. Então, 17 mandados de prisão, sendo 6 preventivas, 11 temporárias, 72 mandados de busca e apreensão. Esse é o inquérito do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com as informações divulgadas pela PF, a operação batizada agora de Tris in Idem. A gente vai, claro, conversando com eles para entender esses nomes. É um desdobramento da Operação Placebo, que justamente investigou Witzel, investigou Helena Witzel, essa investigação lá de Brasília. Então, procuradores do Ministério Público Federal estão agora cumprindo esses mandados, a autorização do ministro Benedito Gonçalves. O afastamento de Witzel, Carla, Sheila, tem validade de 180 dias, de acordo com essa nota divulgada agora pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, esses mandados sendo cumpridos. Então, governador do Rio afastado, temos um alvo de busca e apreensão, Helena Witzel aqui atrás de mim, ela é alvo. Temos mandado de busca e apreensão no Palácio Guanabara, temos mandados de busca e apreensão contra André Siciliano, presidente da Alerj, e confirmado até agora mandado de prisão contra pastor Everaldo, presidente do PSC, segue em casa e deve seguir para a Polícia Federal. Os agentes estão lá e o vice-governador Cláudio Castro assume a partir de agora, Carla. Olha, o Sadoc trouxe essa informação que dá exatamente a dimensão do tamanho dessa operação. Dos 17 mandados de prisão, me corrija se eu estiver errada, Sadoc, sendo 6 preventivas, pelo que você falou, e 11 prisões, 11 mandados de prisão temporária, além de
72 mandados de busca e apreensão. São esses os números aqui, confirmado? Confirmado, Sheila. Lucas Tristão, que a Carla tinha me perguntado, são tantos nomes, Lucas Tristão também é alvo de prisão, tá, Carla, Sheila? Então temos essa confirmação também. Ele é muito importante nessa estrutura do governo Witzel e esses números que você acabou de falar são os números do Ministério Público Federal, Sheila. Bom, eu sei que o Marcos Sadoc está no meio da apuração, está na correria, mas Sadoc, eu vou pedir a sua ajuda para a gente relembrar o processo de impeachment pelo qual passa o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né? Um processo que tramita na Assembleia Legislativa do Rio. A quantas anda esse processo e será que a gente pode ter novidade, né? Novos capítulos nesse processo de impeachment daqui para frente com esse afastamento? Com certeza, Carla, mas é algo importante porque até agora a gente não tinha o Siciliano nessas investigações, pelo menos não que eu tenha lembrança. E ele comanda esse processo na Assembleia Legislativa. Agora ele é alvo dessa operação. Isso pode mudar bastante também. A gente vai ver ao longo da manhã com o Carlos Andreasa, por exemplo, qual é essa opinião sobre o André Siciliano estar ali. Mas a investigação por si só, Carla, no impeachment de Witzel, ela foi para Brasília, ela segue sendo contestada pelo governador no Supremo Tribunal Federal. Toda a organização já tinha sido feita, as assembleias já estavam se organizando, o grupo já estava se preparando e dando prazos para a defesa, quando o governador entrou com recurso no STF e, a partir disso, toda essa organização feita pela Alerj para o processo de impeachment, ela foi paralisada. Então, agora ela está paralisada. Só que os próprios parlamentares falam, caso o STF derrube esse rito, a gente faz outro, a gente vai seguir um novo rito. Eles querem avançar com esse processo de impeachment aqui no Rio de Janeiro. Então, muito provavelmente, essa segunda fase da Operação Placebo vai reverberar lá no processo de impeachment. Eu falava agora há pouquinho, né, Carla e Sadoc, sobre o histórico recente do Rio de Janeiro a respeito de governadores, de ex-governadores que foram presos, né? O Wilson Witzel não foi preso, mas afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça. O histórico é triste do Rio de Janeiro e preocupante. 5 ex-governadores presos nos últimos 3 anos. A gente lembra que Moreira Franco foi um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Também tivemos prisão de Sérgio Cabral, me ajuda a lembrar. Luiz Fernando Pezão, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho. Rosinha, então são Mateus. 5. É muita coisa, né, gente? Que histórico do Rio de Janeiro. Agora, infelizmente, né? E aí a gente também lembrava, a Sheila lembrou, essa questão da nova política, né? O Wilson Witzel, que era praticamente desconhecido no Rio de Janeiro, é um juiz federal que conseguiu se emplacar. Ele entrou para a política em 2018, colou na imagem de Jair Bolsonaro, vendendo esse discurso do combate à corrupção. E o que se espera, então? O mínimo é de que os esquemas de corrupção cessem, né, no Rio de Janeiro. A implementação de um novo processo. Porque agora nessas redes, né, WhatsApp, grupo de WhatsApp, a gente recebe, olha, desde o começo do ano não temos casos de corrupção no governo e tudo mais. Mas isso é o básico, né? Isso não é algo para ser comemorado, é o básico, é o que a gente tem que cobrar. Isso não aconteceu em governos anteriores? Não. A gente tem que cobrar também, a gente tem que punir essas pessoas que não respeitaram, mas a não corrupção, ela é obrigação do governante, né? Sem que dúvida. Triste a gente chegar nesse ponto de vender e aí descobrir que, na verdade, não é isso que está acontecendo, que os esquemas antigos, porque a gente está falando de personagens que já são conhecidos, né, da população do Rio de Janeiro, que mantinham o esquema com outros governadores. Aliás, Sérgio Cabral, que concedeu entrevista, né, recentemente, se disse arrependido de diversos esquemas. Tem a delação do Cabral, que tá para explodir por aí, muita informação, é uma caixa preta que deve ser revelada em breve. Então, são personagens já conhecidos, né? O próprio esquema com a Iabas, que é aquela empresa que prestava atendimento em saúde nesse momento de pandemia no Rio de Janeiro, ela tem personagens que vêm de outras gestões, né, Marcos Sadoc? A gente fala do líder da Iabas, que era um dos presos ali, um dos alvos da Operação Operação Favorito, né, de 14 de maio. Lava Jato também prendeu o empresário Mário Peixoto, que é uma figura super conhecida aí no Rio, né, Marcos Sadoc? Exatamente, Operação Favorito. Ele era o favorito, Carla, justamente é o reflexo dessa operação e de toda essa investigação. O empresário já era o certo que ia ganhar, os materiais, os valores, tudo era já combinado, por isso que o Mário Peixoto era o favorito aí do governo. Então, desde a compreensão, desde o comecinho, a organização desses contratos emergenciais já tinha corrupção ali, de acordo com o Ministério Público Federal.
A gente estava aqui lembrando fora do ar, na época da eleição, em 2018, em que o então candidato Romário chegou a perguntar num debate para Wilson Witzel quem é Mário Peixoto, né? Criou aquele mal-estar, aquele desconforto, mas enfim, o próprio atual governador acabou respondendo. Essa pergunta hoje, né, faz muito sentido para quem hoje identifica exatamente o que está acontecendo e o que está sendo descoberto nas investigações por parte da polícia. A gente vai liberar um pouquinho o Marco Sadoc para continuar suas apurações e também porque Band News TV, Band, estão tudo atrás de você, viu, Sadoc? Mas aí a gente pega de novo a senha de número 01 para contar com a sua participação de novo daqui a pouquinho aqui no ar, tá bom? Carla, Sheila, vocês conseguem me ouvir? Sim, a gente está te ouvindo. Está no ar. A gente tem uma informação atualizada. Opa. Agatha Meirelles confirma agora que o vice-governador Cláudio Castro também é alvo dessa ação. A gente está confirmando se de busca e apreensão, o que exatamente ele é alvo dessa ação. Primeiras informações, Cláudio Castro, vice-governador, estaria em Brasília. Converso com vocês ao mesmo tempo que eu recebo a informação. Então, a apuração da Agatha Meirelles diz o seguinte: temos o vice-governador Cláudio Castro como alvo dessa ação, muito provavelmente de busca e apreensão, porque senão ele não poderia assumir o governo do estado do Rio de Janeiro. Então toda a cúpula está envolvida, né? Tanto os secretários, governador, vice, até a primeira-dama. Então a informação de momento é essa. Desgoverno do Rio de Janeiro. Wilson Witzel afastado. Vice-governador também envolvido na investigação. Primeira-dama também, enfim, mas não estaria na linha para assumir. Presidente da Assembleia Legislativa também. E aí, como é que faz? Quem é que vai governar o Rio de Janeiro? Nesse período são 180 dias de afastamento, né? Como o Marco Sadoc trouxe a informação. Ô, Sadoc, então, vamos te liberar, né? Apura aí com tranquilidade, já já a gente volta a te acionar por aqui.